Então, agora eu gostaria já de abrir aqui para o nosso cafezinho pós-estudo, né? Boa noite, Diego. Salve Maria. Boa noite, Salve Maria. Sobre esse trechinho final aqui, eu fiquei matutando uma coisa também, né? Acho que no nosso primeiro encontro a gente estava falando sobre a percepção dos frutos da oração, né? Em nossas vidas. E algo que eu fiquei pensando, justamente desse parágrafo nono aí, né? Bem no final aí, eu acho também que vale, e aí você pode ter o discernimento de me corrigir, mas eu entendo também que se a pessoa tem essa dificuldade da oração, vive muito tempo na aridez e ela não percebe que há frutos sendo produzidos, né, mesmo na aridez, mesmo na dificuldade, mesmo na insistência, né, na oração, mesmo sem vontade e tudo mais, eu entendo que algo tem que ser pensado aí também, né? A pessoa tem que refletir. Se não estiver gerando frutos, né? Algo pode estar errado, né? Eu não sei se na forma de rezar, na abertura de coração, às vezes faz a coisa por fazer, mas, enfim, o tempo está passando e a pessoa não percebe esses frutos, né? Não sei se minha forma de pensar faz sentido e eu queria que você comentasse um pouco. Excelente ponto, viu, Anderson? Foi bom você trazer, porque realmente não comentei nada aqui, não. É isso aí, pessoal. O que o Wendel falou aqui é o seguinte, né, né, primos? Você também me corrija aí se eu estiver falando Claro, errado. claro. É, se você tá rezando, e tá rezando, e tá rezando, e não tá vendo fruto, mudança de vida, pode ter algo errado com a sua oração, né? O Padre Paulo fala muito isso, né? A gente vê que uma oração é efetiva, tá funcionando pela mudança de vida que ela causa na gente. Então, se eu vejo, olha, eu tô ficando uma pessoa mais paciente, né? Eu tô me doando mais pelo meu cônjuge, pelos meus filhos, eu tô vendo a mudança de vida, opa, minha oração tá sendo eficiente. Agora, eu não tô mudando, nada tá mudando, já tem, sei lá, 1 ano que eu tô rezando e nada, tá tudo a mesma coisa, então pode ter algo errado na sua oração. É bom que você, né, busque aí o que pode estar errado na sua oração. Eu prometi, vocês comentei que eu ia postar aí no nosso grupo do WhatsApp o Padre Paulo rezando, né, na frente das câmeras para ver. Também tem aí o vídeo que eu gravei é, com aquele passo a passo, né, para fazer a oração reflexiva, e lá tem também, se eu não me engano, lá eu tô rezando na frente das câmeras também, fazendo uma oração. Inclusive aqui no nosso encontro, todos os dias no começo eu faço uma oração íntima, uma oração reflexiva, né, para que vocês vejam como é e tudo mais. Então, assim, isso é um bom ponto, primo. Às vezes a pessoa, né, realmente não abandonou o mundo ainda, às vezes não abandonou o pecado grave, às vezes as distrações, tá cheio de distração e não quer parar, não quer largar as distrações, a pessoa ainda não teve a determinada determinação, e pode ser que sim, que a sua vida não, né, não esteja progredindo, as flores não vão crescer dessa forma, né? Diego, e só para Uhum. complementar, assim, para não estender e dar oportunidade para os demais, mas eu vou repetir o que você falou no início ali, sobre o início desse capítulo, né? Então, pressupõe-se que a pessoa já está em estado de graça, né? Então, você falou uma coisa muito Uhum. interessante. Então, assim, a pessoa já está há um bom tempo caminhando, né, na oração, e ainda não está conseguindo, né, de maneira nenhuma, abandonar os pecados mortais, né? É um sinal de alerta, né? A pessoa precisa avaliar mesmo, de fato, né? Sim, sim. Interessante. Na minha vida, quando Deus me apresentou a oração, me apresentou esse meio, esse caminho, essa via, né, para alcançar a santidade, eu lembro que eu já não tratava há muito tempo o pecado como uma opção, né? E eu lembro que eu já não, o pecado grave, eu não negociava com pecado grave, né, de forma alguma. E eu lembro que eu combatia mesmo, não tratava o pecado venial, o pecado leve, como opção. Você, deixa eu cometer só um pecado. Eu não tratava. É claro, eu cometia, né? E eu acho que ainda cometo muitos pecados leves, mas assim, eu não trato como opção. Eu vou cometer um pecado leve aqui, eu vou. Não, né? Igual, né, o Padre Paulo também sempre fala aí, os santos morriam para não cometer um pecado leve,
né? Às vezes uma poeirinha ali, um incensozinho que queimava para um ídolo, para um deus falso lá, só, você vai morrer, ou então você queima um incenso aqui para um deus falso aqui. Deus sabe meu coração e sabe que eu amo ele mesmo, que eu adoro ele. Eu vou queimar aqui, mas Deus sabe a intenção do meu coração. Não faziam, morriam, perdiam as vidas, perdiam a cabeça, eram grelhados, eram para não fazer essas coisas, né? Não trair a Deus. Fernanda Boa Souza. noite, Diego. A paz de Jesus. Salve Maria. Boa noite, irmã. A minha pergunta pode parecer besta, se você falou, me desculpa se eu perdi. Esse caminho de oração que a gente está estudando aqui é um caminho de esforço, certo? Então, não é indicado, não pode eu usar meios para me levar a essa intimidade, como músicas, essas coisas assim. Eu tenho que me esforçar para fazer uma conversa íntima mesmo, é isso, né? Como diz Santa Teresa, ô Fernanda, no Castelo Interior, e aquilo também fala, né, de uma outra forma. A entrada para esse castelo interior é a oração. A porta, ela fala, a porta do castelo é a oração. Então, é uma conversa com ele. Você pode, por exemplo, você pode inventar uma música para ele. De vez em quando eu me pego inventando uma música. Ou então, com o ritmo de uma música conhecida, colocando palavras entre eu e ele, sabe? Conversando com ele numa música. O negócio tá. Deus, ele quer ouvir o que seu coração quer dizer para ele. O meio não importa. O meio não importa. Santa Teresa deixa bem claro. Essa oração não é uma oração pronta. Então, é bom, é válido. A gente não despreza as orações prontas. Imagina, ver lá eu vou desprezar o Santo Terço. O Santo Terço em família, por exemplo. Nossa, mas assim, eu, como diz o senhor César, né, do movimento de transfiguração. Você vai ver eu citando muitas pessoas, Padre Paulo Ricardo, o senhor César, ele fala, essas orações têm os seus lugares. Têm os seus lugares. Mas o que Santa Teresa está dizendo aqui, a oração que estreita a intimidade, a amizade entre você e Deus e configura o seu coração ao dele, é a oração reflexiva. Uma oração onde você presta atenção no que você está falando, sabe com quem você está falando, você tem que ter isso em mente, eu estou falando com Deus, e você tem a consciência da miséria, da sua pequenez diante desse Deus. Esses 3 pontinhos, vamos assim dizer, é o que define a oração reflexiva. Basta eu prestar atenção no que eu estou falando, né? Muitas vezes eu vou rezar uma Ave Maria, eu tenho uma dificuldade enorme de prestar atenção nas palavras do começo ao fim da Ave Maria, né? É uma oração ponta, ela é tão automática, eu acho que é por isso, tão automática, eu estou, né, tão acostumado a dizer Ave Maria, apesar de ser uma oração que agrada muito o coração de Nossa Senhora, eu tenho costume eu tenho dificuldade de prestar atenção em todas as palavras. Mas numa oração reflexiva, ela está saindo do seu coração. Você está inventando, entre aspas, as palavras. Então, assim, você está prestando atenção em tudo que você está falando. É um momento mesmo de estreitar os laços de amizade entre nós e Sua Majestade. Não sei se ficou claro, Fernanda. Se quiser. Ficou. Só mais uma última coisa. Uhum. Para mim, a noite é um horário onde a casa está mais silenciosa, as coisas estão mais tranquilas. Se eu deixar para esse momento, eu não estou tirando um pior horário para Deus, né? Por ser à noite, certo? Muito bom ponto, Fernanda, isso mesmo. Você tem que tirar o tempo que, vamos assim dizer, o melhor tempo, né? Às vezes é esse mesmo. Uma coisa assim que eu faço aqui, né? Eu costumo fazer é o seguinte: meus filhos vão para a cama lá por volta de 8h30. Aí eu tenho coisas para fazer ainda, mas eu não vou fazer. Primeiro eu vou rezar. Porque se eu fizer as coisas primeiro, porque eu tenho que fazer algumas coisas e tenho que rezar. Então, se eu tenho que fazer essas 2 coisas de qualquer jeito, eu prefiro rezar primeiro. Por quê? Porque rezar com sono é muito mais difícil.
Depois as outras coisas eu posso fazer com sono, não tem problema, né? Eu tenho que lavar, sei lá, as coisas da pia, eu não sei o que eu tenho que fazer, mas se eu tiver que fazer outras coisas, eu vou fazer depois. Então, 8h30, mais ou menos, da noite, coloco todo mundo, os meninos na cama, né, faço o que tem que fazer e falo com minha esposa, amor, tô indo lá rezar, tá bom? Você precisa de mim alguma coisa antes de eu ir rezar? Eu sempre pergunto a ela, você precisa de mim alguma coisa aqui antes de eu descer pra rezar? Descer aqui pro porão? Ela, não, pode ir lá. A maioria das vezes ela não tá precisando de mim. Às vezes ela fala, me ajuda aqui a trocar a tráqueo da nossa filha aqui e depois você desce. Então, beleza, então vamos lá. Eu troco, depois desço. Mas existe uma prioridade aí, você percebeu? Você fala assim, não, minha prioridade aqui, é mais importante eu rezar antes de eu ficar com sono pesado do que, né, fazer essas coisas que eu posso fazer aqui com sono, não tem problema fazer as outras coisas com sono. Isso é importante você avaliar isso aí. E Deus, ele vê seu coração. No final das contas é isso. Deus vai ver seu coração. Se você vê que você está arrumando desculpas, ele mesmo já sabe que você está arrumando desculpas. Ele sabe. Então, ele é que essa determinada determinação vem dele. E completando uma fala sua aí, no fim é tudo entre eu e Deus, né? Então, assim, a fala que você tá falando, a última fala sua aí, com a Fernanda, acho. O acerto é entre eu e ele, né? Então, assim, eu posso tá me auto-enganando, mas o negócio é que eu e ele, né? Exato. O Padre Paulo fala muito isso, né, quando eu fiz o Engenharia da Santidade. Olha, entre eu e Deus não tem máscaras. Ele me conhece todo. Não existe máscara entre eu e Deus. Se não existe máscara, é isso que é o legal. Então, na oração, quem que eu vou ser? Eu mesmo. E Isso aí. aqui é muito importante, aqui é importantíssimo, nós trazermos as nossas misérias para a nossa oração. Isso aqui é bom, eu estou falando aqui no cafezinho, mas é algo importante de falar lá no estudo depois. Tem que trazer a sua miséria, é a sua verdade. E eu estou aqui hoje, eu, Diego. Se eu for começar a trazer uma miséria ou outra aqui, uma impaciência, esses dias, uns 2 dias atrás, eu impaciente com meu filho de 3 anos e meio. Ele não tem um coração ruim, eu não tenho que ser impaciente assim, não. Eu posso ser duro, eu posso ser, como diz, firme nas ordens, é bom que eu seja firme, que eu diga não, mas impaciência. E eu tenho que chegar na hora da minha oração e colocar as verdades para Deus, a minha miséria. Isso aqui é importantíssimo, pessoal. A gente tem que colocar a nossa miséria para Deus na nossa oração. É chegar para Deus, meu Deus, minha família merece algo melhor do que eu. Minha família merece o Senhor. Eu lhe suplico, Senhor, cresça em mim, para que o Senhor, para que minha família tenha o Senhor como Pai, e não eu, porque eu sou impaciente. Eu sou mau, Pai. Eu, se deixar, eu escolho só o que eu quero, só as minhas vontades. Eu lhe suplico, meu Pai, tende misericórdia de mim, e eu te suplico ainda mais, tende misericórdia da minha família, que minha família não merece essa minha impaciência, essas minhas misérias. Muda meu coração, por favor. E isso faz um bem enorme. Faz um bem enorme. E aqui você progride rápido. A humildade é a chave. É a chave para você progredir. E progredir muito rápido, a passos largos. E ser santo muito rápido. É a humildade. É a verdade. E esse aqui, eu já emendando aqui, Santa Teresa fala. Né? O que é a humildade? Ela fala, humildade é a verdade. Só isso. Humildade nesse negócio, ai, eu não mereço ser um santo igual Santa Teresinha. Eu nunca vou ser um santo igual São Padre Pio. Isso é falsa humildade. Humildade é a verdade. Seja sincero. Você não quer ser um santo grande igual o Padre Pio, não? Quero. Deus também deve querer. Então, por que não é possível, não? É a verdade. Ainda que você esteja errado, mas se é a verdade que está no seu coração, você acha que é verdade, é a verdade que você tem que trazer para a oração. Não é trazer máscaras, não.
É chegar ali, meu Senhor, eu quero ser santo, eu quero ser um santo grande. Acho que eu não consigo ser maior que a sua mãe santíssima. Mas que o resto dos santos, talvez eu consiga. E não é o meu tamanho, porque eu mesmo não sou nada. É o quanto o Senhor será grande em mim. Esse é que é o meu tamanho. Isso tem que estar claro pra gente. Ser santo é ser menos você. Ser santo é o quanto Deus age através de você. São Paulo, o que ele disse? Já não sou eu quem vivo, é o Cristo que vive em mim. Ou seja, por que ele é santo? Porque São Paulo não está ali mais. Entre aspas, né? É Cristo que está vivendo ali por ele. Cristo fala, ele atende. Existe uma união de vontade. Eu vou ser sincero que eu não entendo muito bem isso ainda. Isso é um passo grandíssimo na vida de oração, que vai acontecer, se Deus quiser, vai acontecer com todos nós que estamos aqui. Existe uma união de vontade nas quintas moradas. E essa união de vontade, ou seja, não quer. Eu acho que é assim, né? Eu acho que você já não quer mais a sua vontade. Não interessa muito mais a sua vontade. O que interessa agora é a vontade de Deus. Na verdade, é igual eu tô falando, tem coisas que são muito grandes que a gente fica limitado e não consegue explicar muito bem, né? Mas vamos lá, vamos trabalhar aqui embaixo. Nós aqui, meros comedores de feijão, vamos trabalhando aqui e vamos ser sinceros. É porque você falou agora há pouco que você mais à noite se retira para fazer oração reflexiva. Antes de fazer talvez algumas atividades na sua casa, e aí você pergunta para sua esposa se precisa de mais alguma coisa, enfim. E depois você se recolhe para fazer. A pergunta que eu quero te fazer é a seguinte: você pode fazer uma oração reflexiva, por exemplo, lavando a louça, cuidando da casa. Ali naquele momento você também não pode ter uma intimidade com Deus, conversar com Ele? É uma pergunta. Olha, você não só pode, como deve, né? Muito bom. Santa Teresa vai falar isso aqui pra gente daqui a pouco. Traga Jesus pro seu dia. Traga Deus pro seu dia. É isso, acorda com ele, levanta com ele, toma café com ele, toma banho com ele, faz tudo com ele. É isso. É isso aqui. E isso te faz progredir muito rápido na vida de oração, se você conseguir fazer isso. Eu não conseguia, eu não lembrava mesmo de rezar, né? Até a Tamires deu a ideia aí de pôr o celular para despertar, eu comecei a fazer isso, né? Às vezes chega 8 horas da noite, eu tô apertando soneca, para ir lembrando. Depois de 9 minutos, aperta de novo, eu lembro de novo. É trazer para o dia mesmo, né? Exatamente. Minha sogra, ela não é uma pessoa que fazia oração reflexiva. Assim, como é que eu te explico? Ela não tira hora. Eu não sei hoje como que ela é, mas minha esposa, ela conta que ela sempre via a mãe dela conversando com Jesus. Sempre, sempre, sempre. Sempre tá fazendo almoço, tá conversando com Jesus. Tá conversando sozinha aí, não, conversando com Jesus. Olha pra você ver. E essa mulher, você vê, ela tem uma intimidade muito grande com Jesus. Ela tem mesmo uma intimidade muito grande com Cristo. As pessoas que vão conversar com ela, essa mulher, ela é um pouco diferente. Ela tem uma. Santa Terezinha, pequenininha, escondia atrás do sofá ali, da cortina, e, e ficava ali, conversando com Jesus, 3, 4 anos de idade. Essa menina fazia oração reflexiva desde 3, 4 anos. E crescia na intimidade com Deus. E ia tendo ali seu coração configurado de Jesus. Tanto é que, muito nova, ela atingiu quintas moradas, essa união de vontade com Deus, né? Então, é isso aí, Maria Carmen. Obrigada. Sim, Obrigada. traga Jesus pro seu dia. E reze Isso. para que eu traga também. E para a molecada toda aí que está aqui no grupo hoje, reze para que nós todos tragamos, lembramos de trazer aí, né? Sua Majestade para o nosso dia. O Diego, eu falo que eu sou um pouquinho imperativa, sabe? E aí eu já tentei fazer a minha oração reflexiva. Mas eu não vou mentir que com 15 minutos eu já estava assim, sem assunto nenhum com Jesus, sabe?
Já tinha falado tudo que eu tinha para falar. Mas percebi que durante o dia eu sempre estava chamando ele para ver alguma coisa. Tipo assim, nossa, Jesus, olha isso aqui. Não estou acreditando nisso, não. Vamos fazer isso aqui, vamos mudar isso aqui. Mas sempre chamando ele para estar ali junto comigo. Eu tenho percebido que eu tenho chamado ele para estar em todas as situações. Eu não sei se é um modo de oração reflexiva, mas não deixa de ser, tá chamando Jesus pro meu dia, né? Sim, sim, faça isso, né? Sempre traga Jesus para o seu dia, né? Converse com ele durante o dia todo, se possível, né? Para tudo, converse com ele, peça o auxílio dele, sei lá, tem que reclamar, fala com ele, não, Jesus, vai, deságua, né? Vai desabafar com Jesus, Sim, é isso. Mas, pessoal, é importante nós termos o nosso momento de oração no dia. É importante. A gente não deve abandonar esse tempo de oração, né? Eu vou falar assim, né? Tem esse momento, né? Santa Teresa cita, né? Nas suas horas de oração, no seu momento de oração, ela fala, né? Ela não fala como é que fala? Ela não entra muito em detalhes, mas ela tem claro isso, né? Tem gente, as freiras dela, tudo bem que elas são freiras, né? Elas têm mais horas de oração do que nós, leigos, que temos família, né? E tudo mais. Mas não tem problema. Como a gente viu hoje, não tem problema se você chegou lá no seu momento de oração, fez 15 minutos e já não tinha papo nenhum. Você vai olhar no relógio, ainda falta 15 minutos. Eu vou ficar aqui calado os outros 15 minutos, se não tiver nada que falar. Às vezes, a falta do que falar gera assunto. Eu mesmo, eu sempre que eu tenho nada para falar, eu falo a respeito do meu nada para falar. Eu chego assim, pô, meu senhor, eu tô sem nada para falar. Virou uma conversa, virou assunto, o nada para falar. E isso acontece comigo muitas vezes. Tem nada para falar, meu senhor. Tirei tão pouco tempo, tirei 30 minutos só para o senhor. É tão pouco tempo, e esse pouco tempo eu não consigo conversar com o senhor 30 minutos. O senhor me deu a vida, me deu minha família, me deu. Tá vendo? Virou oração. Assim, e tudo bem, e tem dia que às vezes não vem nem essa inspiração de esse assunto do nada para falar. Não tem problema. Então, olha aqui, falta 15 minutos, vou ficar ô aqui. Diego, mas Fica ali, fica na você presença. aconselha a gente a ficar ali então, né? Você aconselha a gente a ficar ali que é 30 minutos, para fazer Olha, daquilo um hábito. Santa Teresa que fala. Santa Teresa ela fala assim no Castelo Interior. Aquilo que você der para Sua Majestade, se você deu, sei lá, 20 minutos, se você deu 30 minutos, não tome de volta, porque você deu, você não emprestou. Uhum. Não tome uma coisa que não te pertence, né? Então você chegou ali, disse, olha, vou ser realista aqui com Deus. Quanto que eu vou dar para ele? E que vai ser dele? Eu vou contar o meu caso, né? Eu lembro que o Padre Paulo ele falava de um mínimo de 30 minutos e tudo mais para iniciar, e eu tomei para mim. E desde o começo da minha caminhada, desde 4 anos atrás, quando eu comecei a rezar, eu comecei com 30 minutos. E eu falei, fácil, e chegava, ok, 30 minutos. Tem dia que 30 minutos passa voando. Tem dia que falta 10, como é que fala? Passou 10 minutos, eu já estou olhando o relógio. Não interessa. Vou olhar no relógio, não, falta 20 minutos. Tô Uhum. aqui. Tô aqui, senhor. E você vai ver que legal, uma coisa que acontecia não muito frequentemente, mas acontecia bastante comigo. Ficava sem assunto, né? Lá nos 10 minutos eu já não tinha assunto. E eu lá cruzava os braços, né? Tipo assim, não cruzava os braços no sentido, tô ali esperando, né? Às vezes tô distraído com outra coisa. Aí eu lembro mais uma coisinha, falo mais uma coisinha, depois não tem nada mais para falar. E às vezes, quando tá chegando os 30 minutos, faltando às vezes 1 minuto para 30 minutos, brota uma oração no coração, mas uma oração tão sincera. E parece que Deus recebe aquilo com tanto carinho. E de repente começa uma oração que flui tanto ali, quando você vê, deu 1 hora.
Entendeu? Assim, e começou lá no último minuto para os 30 minutos. Já estava acabando o tempo. Nossa, está acabando o tempo. Que hoje está difícil. E brota uma coisa ali no finalzinho. E foi uma oração tão rica, tão cheia, tão assim. Foi uma feijoada. Não foi uma comida leve, foi uma feijoada. Foi uma coisa tão, sabe, providencial ali. E Deus fez, parece que trabalhou tanto ali em mim naquele tempo. E eu não desisti. E se eu tivesse desistido? Eu não teria aquela oração. Né? Às vezes Deus queria, que ele estava esperando mesmo. Vamos ver se ele vai ficar aqui. Faltando um minuto eu começo. Eu entro. Faltando um minuto eu entro na oração do Diego e vamos ver. Então, assim, comprometa-se com Deus. Né? Faça compromisso. Comprometa horário. Comprometa, né? Comprometa-se com ele. Dê para ele. Né? Ele te dá 24 horas por dia. E nós, com essas 24 horas, nós mal organizamos o nosso dia, colocamos prioridades em coisas que não são prioridades, nossa oração, às vezes, nem entra nas 24 horas. Isso não. Isso não. Acho que é uma dica também para ajudar, Diego, que me ajuda bastante, né? Na verdade, eu vou dar duas dicas, uma em cima da outra. O senhor César fala muito sobre a Lectio Divina, né? Então, essa é uma forma de te ajudar, né, na oração. Às vezes você está sem assunto, né? Então, tenha uma passagem bíblica, né? Às vezes, eu, por exemplo, já tenho uns 5, 6 anos que eu faço lá a Bíblia no meu dia a dia, lá do Padre Jonas. Já consegui terminar a Bíblia e já estou na segunda versão. Só que essa segunda versão eu não estou escrevendo mais as mensagens, nada. Eu estou fazendo a Lectio Divina sem anotar nada. Então eu estou indo muito mais lento, ou seja, se eu gastei quase 5 anos para ler a Bíblia, eu vou gastar mais uns 10 agora para ler ela de novo. Porque eu estou sem compromisso, então eu vou muito tranquilo. Então uma das coisas que me ajuda é a Lectio Divina. Depois, se vocês tiverem interesse, eu posso postar lá no grupo lá, né, como fazer a Lectio Divina, ela ajuda bastante, né? Ou seja, a partir de um texto bíblico, Deus revela algo para você, ou ele te inspira algo que te ajuda na oração. E tem, acho que a Imitação de Cristo, acho que até a Tamires aqui é uma que está sempre postando, né, lá no outro grupo. A Imitação de Cristo é um livro também que ajuda bastante. E em cima disso que eu estou falando, eu lembro do Padre Paulo dar uma dica de ouro, essa aí eu achei fantástica. E que eu deveria fazer, eu ainda não faço. Mas ele fala o seguinte, por exemplo, se você faz a sua oração íntima pela manhã, logo no início da manhã, ele sugere você, na noite anterior, ler a passagem bíblica que você quer ler para aquele dia, que seja o evangelho do dia, enfim, mas que você escolheu, leia, que aí você vai dormir meditando aquela palavra, né, guardando aquela palavra, e no outro dia fica até mais tranquilo, mais suave para você fazer a sua oração, baseado naquela palavra, né, naquilo que Deus quer te revelar dentro da palavra. É uma dica que eu acho que ajuda bastante aí. Isso aí, mano. Obrigado aí pela contribuição. Verdade, isso aí é uma coisa que ajuda muito, né? Ter um livrinho espiritual, né? Eu caminhei muito aí com a Imitação de Cristo, né? O senhor César, ele é um rapaz da Lectio Divina, ele usa a palavra de Deus, as Sagradas Escrituras, a Bíblia, né? Para a oração dele, né? É o método que ele usa, assim, referência do projeto dele, do movimento, da transfiguração. Então, o Padre Paulo, ele aconselha para iniciantes a Imitação de Cristo, é um livro mais digerível, vamos assim dizer, para iniciantes ou pessoas que não têm muita familiaridade com a palavra de Deus. O sucesso já começou com a Bíblia, desde novo, e passou a vida inteira só com a Bíblia. Então tá aí, né? A Bíblia, ela é um alimento mais sólido, ela é melhor, vamos assim dizer, ela é o ideal, né? Mas se você vê que a Bíblia está pesada, começa com a Bíblia, né? Começa como o Endo disse, né? A Lectio Divina. Se você vê que está muito pesado, igual para mim a Bíblia sempre foi muito pesada. Então, eu sempre usava a Imitação de Cristo. Já tem muito tempo que eu não uso livro nenhum, né? Eu ultimamente, né, ou já há um bom tempo, tô tendo muita facilidade de fazer oração sem nenhum livro. Mas tenho em mãos Sagradas Escrituras,
E tem o outro também, né, a imitação de Cristo, porque está ali com as Sagradas Escrituras, está tentando meditar e tudo, mas está vendo que está muito agarrado, né, passa ali para a imitação de Cristo e vê como é que tá, né, e você vai fazendo aí um balanço e vai escolhendo aquele que está te fazendo melhor bem. A Jaciara comentou aí, é interessante aí, viu? Ó, eu gosto muito do livro Caminho, de São José Maria Escrivá. Tem imitação também. Esse livro Caminho, pessoal, ele é interessante, viu? Ele é um livro profundo, um livro muito legal, né? Eu aconselharia também esse livro Caminho. Tem os três na mão, Sagradas Escrituras, Caminho e Imitação de Cristo. São José Maria Escrivá tem outros livros também. Que não sei se vocês tiverem interesse aí também. Uma coisa importante, pessoal, aqui Jesus ele quer escutar você, ok? Então você tem que tomar cuidado para sua oração não virar uma leitura. Aí você lê 30 minutos, pronto, acabou a minha oração. Ainda que seja uma leitura meditada, prestando atenção, cuidado, ele quer escutar você, quer escutar o seu coração. É importante você conversar com ele. Os livros, eles são como que um suporte para a sua oração que se você vai ter com ele. Vamos supor, sei lá, vou meditar aqui, Jesus, a coroação de espinhos de Jesus. Aí eu leio lá a passagem da coroação de espinhos. E agora eu vou comer. Agora que eu recebi aquilo ali, agora vamos conversar sobre isso, Jesus, sobre a sua coração de espinhos. Você começa. E o Senhor foi por mim que o Senhor passou essa humilhação. Aquela coroa de espinhos. Eles usaram ela para humilhar o Senhor, que se dizia rei. E puseram um manto vermelho no Senhor, assim como um rei usa um manto vermelho. Ó Senhor, foi por mim essa humilhação. Ó Senhor, dá-me confortar o teu coração durante essa humilhação da coroação de espinhos. Dá-me amar minhas cruzes e carregar junto contigo as tuas. Estou fazendo aqui, né? Fiz uma pequena oração aqui. É isso que eu tô falando. Você vai lá no livro Caminho de São José Maria Escrivá, e são vários tópicos, são vários números, frases curtinhas. Você vai ler uma frase, agora vamos lá, Jesus. Vamos começar a conversar a respeito dessa frase. Você começa a conversar com ele, sempre relacionando com a sua vida, com a sua realidade. Ficamos por aqui então. Que Deus abençoe muito vocês, que Maria Santíssima gere em vocês o Cristo. Por favor, rezem por mim, rezem por esse projeto, ou Santo Zonada, pelos coordenadores desse projeto, por favor, rezem pela nossa santificação. Como eu já disse, né? Se eu for santo rápido, vocês colherão o fruto da minha santidade, porque vocês estão aqui todos os dias, vocês não vieram aqui para ver o Cristo. Então rezem por mim, para que eu seja, né, para que Cristo, né, venha falar com vocês através de mim aí bem rápido. Que ele pede a ele, não tarda, Senhor, em santificar o Diego. Não tarde. Nós precisamos de ti, Jesus. Santifica o Diego. Tá bom? Então tá, pessoal. Fiquem com Deus. Deus abençoe a todos. E até a semana que vem. Em breve vamos postar lá essa gravação aqui lá no grupo. Tchau, tchau.